Ei pessoal, estou de volta depois de 2 anos de pausa fazendo a Escola Pioneira. Estamos de volta com novas lições para você e estamos muito ansiosos por esse dia e estamos tão empolgados em trazer mais ensinamentos. A primeira lição é sobre expulsar demônios, porque eu não tinha isso nas primeiras 20 aulas. Hoje vamos olhar para Jesus, como ele veio a ser, como ele veio a ser e como ele veio. Como ele expulsava demônios, como ele chamou os 12 para fazer isso, os 70 para fazer isso e agora é para todos que acreditam. Mas sempre haverá pessoas religiosas que não vão gostar. Sempre haverá quem diga, cuidado, isso não é para hoje. Então vamos olhar para isso. No que é demoníaco? O que não é demoníaco? Porque nem sempre é uma coisa diferente. Demônio. Às vezes precisamos expulsar demônios, outras vezes precisamos renovar nossa mente. Mas às vezes expulsar demônios e renovar a mente não é suficiente. Porque nós também precisamos do Evangelho. O Evangelho é onde as pessoas, muitas vezes, de fato, são libertadas. Olá a todos aí fora, estamos de volta com a Escola Pioneira. Já faz quase 2 anos e meio desde que dei a última aula na Escola dos Pioneiros e muitas coisas aconteceram desde então. A Escola Pioneira foi traduzida para várias línguas, elas se espalharam pelo mundo e muitas pessoas se juntaram a mim na Escola Pioneira nesta jornada para tirar os óculos religiosos e entrar na vida que lemos sobre no livro de Atos. E eu diria que desde que fiz a Escola Pioneira, muitas coisas aconteceram na nossa vida, muitas coisas pessoalmente aconteceram na minha vida. No caminho com Deus, aprendemos muitas coisas desde então e tem sido um tempo louco, realmente foram alguns anos loucos desde que estávamos sozinhos no porão e fiz a Escola de Pioneiros e agora mudamos para outra cidade e vimos isso se espalhar pelo mundo inteiro. Nós lançamos um filme desde o último filme da Reforma e agora estamos fazendo o segundo filme. E as coisas estão crescendo, está realmente crescendo por toda parte. Há pessoas que me perguntaram várias vezes quando estive fora, quando eu trago novos ensinamentos para a Escola dos Pioneiros, quando eu apresento mais ensinamentos. E a minha resposta tem sido frequentemente, você obedeceu a primeira coisa que aprendeu, porque nós, como pessoas, sempre queremos mais ensinamentos. Quando ouvimos algo que é a verdade, dizemos, ok, esta é a verdade, é isso que eu preciso fazer. Mas então, imediatamente pensamos, ok, isso é a verdade, isso é o que eu preciso fazer. Ok, deixe-me aprender mais. E então, nós adquirimos mais conhecimento, mais ensinamentos, mais conhecimento, mais ensinamentos, e isso é bom. Mas não está tudo bem se esquecermos de fazer a primeira coisa. E isso é o que eu vi. E é por isso que não tive tanta pressa em trazer mais ensinamentos na Escola de Pioneiros, porque quero que as pessoas... É importante estabelecer a fundação primeiro. Quero que as pessoas obedeçam a primeira coisa antes de começarmos a adicionar mais coisas para a Escola de Pioneiros. Mas meio ano atrás comecei a sentir, Deus me disse, agora é a hora, agora é a hora, agora é a hora para fazer mais ensinamentos na Escola de Pioneiros. E assim que comecei a me preparar para isso, o inferno se soltou, muitas coisas aconteceram e tivemos um tempo louco no último semestre. Enfrentamos muita perseguição, muitas brigas, porque eu sei que Satanás não quer que esse ensinamento seja divulgado. Hoje vou falar sobre libertação, como expulsar demônios, e sei que Satanás não gosta, ele realmente não aprecia esse ensino. E é por isso que demorou tanto tempo para chegar a este ponto, onde agora simplesmente precisamos divulgar. Mas antes eu falo sobre expulsar demônios, e o que vou falar hoje, e também na próxima vez que vou falar sobre libertação. Então quero dizer algumas das outras coisas sobre as quais vou falar nas próximas aulas aqui. É sobre a vida, que a vida é difícil, sobre perseguição. Uma coisa que realmente me chocou recentemente, faz 2 anos desde que terminei a Escola Pioneira, é a perseguição. Eles têm espalhado mentiras sobre mim, contado uma porção de mentiras, coisas erradas sobre mim, e é tão difícil de ver, e eu também posso ver que Deus está trabalhando através da perseguição, porque minha carne quer revidar, mas Deus disse para ficar quieto e buscá-lo em vez disso. E eu vejo o fruto disso. E recebemos uma profecia sobre isso alguns anos atrás,
de que deveríamos experimentar muita perseguição. E pessoas que estão próximas de nós vão mentir e dizer muitas coisas. Mas se lidarmos com isso corretamente, Deus vai aumentar misericórdia sobre nossa vida e vamos presenciar coisas maiores. E isso está acontecendo. Os últimos 3 lugares onde estive foram incríveis. Vamos lá. Eu estava na Hungria. Alguns de vocês me encontraram na Hungria. A Hungria era simplesmente linda. Nós batizamos como 120 pessoas, 30 pessoas em um shopping. E vai sair um vídeo disso. Depois fomos para o Canadá. O Canadá era lindo. Nossos amigos no Canadá, eles simplesmente adoraram e vai explodir. E nesse fim de semana, estávamos na Alemanha, em Hannover. E em Hanoi eu vivenciei algo que foi como... Ainda é assim, explode minha mente. Eu ainda preciso gostar o que acabou de acontecer ali. E uma vez eu tive uma reunião, as pessoas vieram e eu orei por elas. E como o Espírito Santo veio, como eu nunca vi antes, era como apenas pegar na mão deles e o Espírito Santo fazia o trabalho. E um a um foi batizado com o Espírito Santo, foi curado, foi libertado. Uma mulher temia ter câncer no corpo, pois acho que seus pais morreram de câncer. Agora ela tinha algo no joelho e ela estava com medo de ser câncer e eu segurei a mão dela e o Espírito Santo desceu sobre ela. Ela caiu e aquele joelho começou a tremer, como se houvesse um demônio nele. E eu disse, sai em nome de Jesus, e de repente aquele joelho, ela apenas caiu de joelhos, abriu os olhos e tipo, uau! E ela simplesmente sentiu algo partir. Mais tarde, estávamos na rua em Hanoi, quando uma mulher veio com uma bengala e assim que chegou, começou a manifestar. Antes dele começar a orar por nós, ele começou a se manifestar e acabou que ela caiu e os demônios gritaram para ela e falaram... E algo saiu dela e ela pôde andar sem a bengala depois e mais tarde foi batizada. E eu ainda, toda vez que saímos, vemos Deus fazendo coisas novas. Então eu posso dizer que para mim tem sido uma jornada. Jornada, para mim ainda é uma jornada. Eu ainda estou aprendendo muitas coisas. E sei que para muitos de vocês também foi uma jornada. Jornada. E espero que você continue aprendendo conosco e é por isso que fazemos esses ensinos agora, porque o que aprendemos nos últimos anos queremos continuar dar. E o que vamos aprender no próximo semestre queremos continuar doando, porque a vida é realmente uma viagem. Então, algumas das lições que vou fazer serão sobre libertação, sobre a vida ser difícil, sobre perseguição. Quero fazer um só sobre Jesus, onde realmente olhamos para Ele. E também quero falar sobre plantação de igrejas e outras coisas, mais tarde. Então é apenas uma introdução, mas quero dizer que Deus é fiel, Jesus é incrível e por tudo isso nós apenas o amamos mais e mais. Nós apenas entramos e vemos que esta é a vida real. A vida real que lemos no livro de Atos não é só sobre cura, é também sobre perseguição, é também sobre uma vida difícil, é também sobre abrir mão de coisas, é também sobre nos humilharmos, é também sobre cura, também está em Cassialdinha, é também sobre o batismo com o Espírito Santo, é sobre o pacote completo e é isso que queremos. Então é tão bom estar de volta, pessoal, eu senti saudades de vocês, eu queria isso há muito tempo, mas agora sinto que Deus diz que agora é a hora. E eu vou falar muito mais sobre isso nas próximas lições e falar sobre o que Deus tem feito e o que temos aprendido. E eu quero fazer esse ensino o mais prático possível novamente, porque não é só conhecimento teórico. Eu quero ensinar assim, podemos recebê-lo e realmente fazer. Primeiro quero dizer novamente, quando começo agora com estas aulas aqui, ainda vejo que as 20 aulas na Escola de Pioneiros são de alguma forma a base. São 20 lições, eu ainda concordo com o ensino, ainda é a palavra de Deus e eu te encorajo que se você acabou de começar agora e não viu as 20 lições, poderia ser bom revisar e ver todas as 20 lições, porque algumas coisas que vou dizer aqui, vou falar com você, está dizendo de uma forma que estou falando com pessoas que já ouviram a fundação, nós já vimos a Escola do Pioneiro. Então, se você não assistiu todas as 20 lições, eu te encorajo a também lembrar, volte e veja todas as 20 lições para que você esteja nessa jornada conosco. Essa foi a introdução. Quero orar e depois vamos começar com foco em libertação. Deus, obrigado por tudo que você está fazendo, obrigado pelos testemunhos incríveis que estamos ouvindo de todo mundo, pela Escola Pioneira e pelo filme, e vídeos no YouTube, e o início que agora está acontecendo e se espalhando. Jesus, nós queremos você, amamos você, Jesus, queremos servir você.
e queremos ser fiéis em tudo o que você nos chamou para fazer. Vem com teu Espírito Santo, vem e abre nossos olhos, abre nossos ouvidos e nos ajude a viver a vida que você tem para nós. Liberta-nos também quando se trata de libertação e expulsão de demônios para aquelas classes religiosas e aquele medo que haverá. E nos ajude a também obedecer nesta área. Em nome de Jesus, amém. Agora vamos nos concentrar nos ensinamentos de como expulsar demônios. Primeiro, quando falamos sobre expulsar demônios, existem algumas pessoas nas igrejas que estão por aí que dizem que a libertação e expulsar demônios não são para hoje. Isso é algo que devemos evitar, algo que não devemos fazer. Mas também há pessoas aqui do outro lado, pessoas que fazem isso muito e quase veem demônios em todo lugar e sempre falam sobre Satanás e demônios e assim por diante. E muitas coisas foram ditas sobre Cristo agora. Demônios, quando estive viajando, visitei muitos lugares e ouvi muitas coisas. Conheci cristãos que disseram que não é permitido, você não pode expulsar demônios de cristãos, porque cristãos não podem ter demônios. Mas eu também estive em outros lugares onde ouvi pessoas dizerem: você não tem permissão para expulsar demônios de não cristãos, deveria ser apenas cristãos. Quem pode receber o Espírito Santo, porque se você expulsar demônios de não cristãos, esse demônio voltará e será pior do que antes. Então muita gente diz coisas diversas e isso tem a ver com nossa história, com o que vivemos e com o que estamos acostumados. Quando eu me tornei cristão, quando eu encontrei Deus, entrei em uma igreja onde eu acreditei na libertação, mas era algo que frequentemente ouvíamos falar da África. Pastores que voltaram para casa e tinham estado na África e de repente contaram como algumas pessoas na África tinham demônios e foram libertadas de demônios. E eu e muitas outras pessoas, e de alguma forma muitos de nós, acredito hoje também que o demoníaco e demônios e expulsar demônios é mais em África e outros países. Mas eu digo a você, aqui também há demônios no Ocidente onde vivemos. Então eu acredito em demônios, em libertação, porque eu li na Bíblia. Mas como muitos outros, eu não tinha experiência nisso. Eu não sabia como isso funciona. E a primeira vez que realmente vi uma libertação acontecer foi na minha própria sala de estar. Eu tinha uma mulher na minha sala, quem de repente começa a se manifestar, e ela caiu e um demônio falou através dela. E ela disse com uma voz alta: "Vós vá para o inferno, vá para o inferno." E quando eu ouvi isso, minha primeira reação foi: "Ah, um demônio!" A próxima resposta foi: eu preciso de um padre. Porque na minha cabeça eu pensava: ok, expulsar demônios é perigoso, é só para alguns, e você precisa ser ordenado ou ser um padre para fazer isso. Qualquer coisa que tivesse a ver com demônios. Então eu pensei: bem, tem um demônio, preciso de um padre. Mas porque só havia eu e uma menina escondida atrás do sofá, que tinha medo de tudo isso naquele quarto. Eu precisava tentar ver como, porque não havia padre. Então fui até ela e perguntei: quem é você? E ouvi o demônio novamente: vá para o inferno, vá para o inferno. Mas eu não quero ir para o inferno, então eu disse: não, saia em nome de Jesus, você pode ir para o inferno. E quando eu disse isso, saia em nome de Jesus, algo saiu, ela cuspiu algo e disse: vem, seu Deus ser entregue. Quando eu vi aquela libertação, a primeira libertação, fiquei tipo: uau, está funcionando, é real. Desde então passamos por muitos ensinamentos, ouvimos muitas coisas sobre expulsar demônios, sobre libertação e repetidamente volto ao básico. Não precisa ser tão complicado, é a pura verdade, é só olhar para Jesus. Não precisamos ler muitos livros, nem fazer muitas coisas, é apenas ter fé simples. E essa simples autoridade, só saber que isso é o que somos chamados a fazer. E mais não precisamos. E agora, há alguns anos eu vi a primeira libertação, agora é algo que vemos quase, não diariamente, mas toda semana vemos libertação, como toda vez que alguém nos procura, começamos a orar pela libertação para ver se há um demônio. Eles, se precisarem de libertação, às vezes precisam, às vezes não, mas vamos olhar para Jesus. Sempre que falamos de teologia,
Não importa sobre o que falamos com os falsos mestres, vamos olhar para Jesus. Sempre comece com ele. Jesus expulsava demônios. Sim, ele expulsava, ele fez. Jesus expulsou muitos demônios. Se você olhar para Jesus, foi na verdade uma grande parte do seu ministério. E você lê repetidamente, quase parece que ele fez 50% de pregação, 25% de cura e 25% de expulsão de demônios, porque você vê uma grande parte da vida dele. E se realmente acreditamos que somos o corpo de Cristo aqui na terra, então claro que devemos fazer o mesmo que ele fazia, porque ele não mudou. Então, se olharmos para Jesus, uma das coisas que lemos sobre Jesus está aqui em Marcos 1, versículo 34, Jesus curou muitos que estavam doentes com várias doenças e expulsou muitos demônios. Demônios. Então Jesus expulsou o homem, demônios. E as pessoas ficavam realmente impressionadas quando a viam. E algumas das coisas que diziam eram, olha só esse cara, até os demônios obedecem a ele. Então Jesus tinha autoridade. E uma das coisas que Jesus fez repetidamente foi expulsar demônios. Mas como sabemos, a colheita foi grande e os trabalhadores foram poucos, e Jesus, portanto, chamou mais 12 para ele. E lhes deu a mesma autoridade, porque vemos que a 12ª ordem que ele chamou também expulsou demônios. E uma das coisas que ele disse aos 12 foi... Ele diz que primeiro lhes deu autoridade sobre espíritos impuros para expulsá-los. Então Jesus os chamou juntos. Eles os odeiam aos 40 anos. Sobre o espírito impuro para expulsá-los e curar todos que estão doentes. E o que lemos que ele ordenou que ele... fazer, curar os doentes, ressuscitar os mortos, limpar o fígado, expulsar demônios. Você recebe de graça, dá de graça. Então, novamente, você vê aqui que Jesus expulsou muitos demônios. Ele chamou os 12 juntos e uma das coisas que lhes deu foi a autoridade sobre os espíritos impuros para que pudessem expulsá-los. Ele os enviou e então ele os enviou com aquele mandamento, não apenas para curar os doentes e ressuscitar os mortos e limpar o fígado, mas também expulsar demônios. E eu quero dizer, quanto mais investigamos, expulsar demônios não é apenas uma boa sugestão, não é algo que podemos escolher fazer se quisermos, é realmente um mandamento. Foi um mandamento que ele deu às pessoas, não apenas para curar os doentes, não apenas para expulsar demônios, não apenas pregar o evangelho, mas curar os enfermos, expulsar demônios e pregar o evangelho, fazer tudo. Este é o seu comando para nós. Mas nós lemos isso na Bíblia. Então Jesus fez isso. Mas então lemos em Lucas que ele chamou outros 70 para ele. E você também vê que essas 70 pessoas, outras pessoas também expulsam demônios. Uma das coisas que ele disse a eles quando os enviou foi em Lucas 10, 9. Ele disse, cure os doentes na cidade e diga a eles, o reino de Deus se aproximou de você. Há pessoas agora que dizem sim, olha, lá Jesus não ordenou isso. Há eles para expulsar demônios. Jesus apenas disse a eles que deveriam curar os doentes e dizer que o reino de Deus se aproximou deles. Mas o reino de Deus não é apenas por palavras. O reino de Deus é por poder. E o que você vai ver depois é que quando demônios são expulsos, isso na verdade mostra que o reino de Deus está próximo. Mas o que também é interessante aqui é que você não lê exatamente que 70 recebeu o comando por Jesus para expulsar demônios. Aqui ele só disse para curarem os doentes. Mas curar os doentes e expulsar demônios é a mesma coisa. É a mesma coisa. E o interessante é o que lemos lá em Lucas 10, o que aconteceu quando os 70 voltaram. Porque quando aqueles 70 discípulos voltaram,
os 70 voltaram com alegria, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedecem quando usamos o seu nome. Vieram, então, quando aqueles 70 voltaram, eles voltaram, rejubilaram e disseram: Senhor, até os demônios obedecem quando usamos seu nome. E a mesma alegria que você sente, quando usa o nome de Jesus. E naquele fogo que Jesus havia dado, expulsou demônios. Por quê? Porque é incrível ver a vida mudar. É incrível ver como um demônio está deixando alguém e então eles são livres. E saber que esta é a autoridade que Jesus nos deu. Porque isso foi o que ele disse mais tarde, disse: olha, eu vos dei autoridade para andar sobre serpentes, escorpiões e todos os animais, e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará mal. Então Jesus deu autoridade não apenas aos 12, não apenas até os 70, mas para você e eu. Então vemos aqui que Jesus expulsou demônios, os 12 expulsaram demônios e os 17 expulsaram demônios. E quando os 17 voltaram, eles se alegraram porque os demônios obedeceram em nome de Jesus. Mas Jesus, ele era como, claro que demônios obedecem em seu nome. Porque ele disse, no entanto, não se alegrem com isso, porque o fato de que aquele demônio obedece é uma coisa comum. Mas alegra-te porque o Espírito te é sujeito, mas regozija-te porque o teu nome está escrito céu. Então, demônios obedecem em nome de Jesus. Claro que os demônios obedecem ao nome de Jesus e claro que devemos expulsar demônios. Mas como Jesus disse, não devemos alegrem-se com isso, porque isso é comum, isso deveria ser normal. Mas devemos nos alegrar que nossos nomes estão escritos nos céus. Mas aqui você vê claramente a imagem, novamente, como eu também fiz com a cura na Escola Pioneira, as 20 lições. Mas nós vemos o quadro claro, Jesus andou por aí, ele não só curou os doentes, ele também expulsou demônios. Mas ele também disse, a colheita é grande, os trabalhadores são poucos. Então ele chamou mais 12 para ele. Não ordenou apenas aqueles 12 curar os doentes. Não, ele também os chamou para expulsar demônios. Mas disse novamente que a colheita é grande, os trabalhadores são poucos. Então ele convocou 70 lontras para enviá-los para curar os doentes e pregar o reino. Mas o reino não é só palavras, é poder. Então eles se alegraram porque voltaram para casa e disseram, Senhor, até os demônios obedeçam. E então Jesus disse isso, eis que vos dei autoridade e a mesma autoridade agora foi dada a vocês. E Jesus é o mesmo, se realmente acreditamos, Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre e nós somos seus discípulos. Então precisamos obedecê-lo. E precisamos obedecê-lo em tudo, inclusive a parte de expulsar demônios. Porque o que você vai ver é que os crentes também expulsar demônios. Em Mateus 28, ele diz que toda a autoridade no céu e na terra foi dada a mim. Portanto, vá, faça discípulos de mim o mundo inteiro. Então, Jesus recebeu toda a autoridade no céu e na terra, e nós somos chamados, ou eles são chamados, também para ir e fazer discípulos de todo o mundo, batizando-os e ensinando-os a obedecer a tudo o que ele ordenou. Isso é antigo. Então veja assim, Jesus levou os 12, ele pegou os 70, ordenou que saíssem, pregassem o evangelho, curassem os doentes e expulsassem demônios. E então ele disse, toda a autoridade me foi dada, portanto saiam fazendo discípulos de todo mundo. Agora não é só para os 12, não é só para os 17. Agora é todo mundo que é chamado para ser um discípulo de Jesus. E uma das coisas que nós como discípulos devemos fazer, devemos ser batizados e depois devemos obedecer a tudo o que Jesus ordenou. E o que Jesus ordenou para expulsar demônios?
Por que eu expulso demônios? Não porque eu seja um cara dos demônios, ame demônios e olhe para demônios e pense em demônios e ande por aí procurando onde estão os demônios. Eu expulso demônios porque amo Jesus. É tão simples, eu expulso demônios, faço o que faço porque amo Jesus, porque quero servi-lo e porque quero que um dia ele diga: bom, tu servo bom e fiel. Quero ser um servo bom e fiel. Quero servir a Jesus, eu o amo, e porque o amo, li na minha palavra que ele não só me deu ele não me colocou em um lugar onde ele diz: Torben, você pode escolher e fazer o que quiser, mas ele disse: Torben, você quer me seguir? E eu disse: Jesus, quero que você me siga. Então guarde meus mandamentos, então obedeça ao que lhe ordenei. E uma das coisas que você nos ordenou é expulsar demônios. Também lemos isso em Marcos, então, claro, quando Jesus diz: quem acredita e é batizado será salvo, mas quem não acreditar será condenado. E isso é algo em que acreditamos. Nós acreditamos que se acreditarmos e formos batizados, seremos salvos, e se não, seremos condenados. E eu acredito que igrejas acreditam no que Jesus está dizendo aqui. Muito cansado, tchau. Não são muitos que acreditam na próxima linha, porque quando você fala sobre isso, a próxima linha é: e esses sinais seguirão aqueles que acreditam. Então está falando sobre isso, que há alguns sinais seguindo aqueles que acreditam. Quais são esses sinais que estão seguindo? A primeira coisa que realmente lemos lá é: em meu nome eles expulsarão demônios. E é tão interessante porque é realmente a primeira coisa lemos na Bíblia. Então aqui o próprio Jesus está dizendo: aquele que acredita e é batizado será salvo, aquele que não acredita será condenado. Então ele diz: e esses sinais acompanham aqueles que acreditam. A primeira coisa que Jesus diz é seguir crentes, pessoas que acreditam. Está expulsando demônios. A primeira coisa que ele disse foi expulsar demônios. A primeira coisa que ele disse não foi que nos vestimos todo domingo e vamos à igreja ou parecer bonito e fazemos outras coisas. A primeira coisa que o próprio Jesus está dizendo: dos sinais que estão seguindo pessoas, não com um dom especial, não sacerdotes, não apóstolos, não pessoas que... Quem tem um algo especial, mas acredite em nós, aqueles signos que seguem, acreditem que nós, em seu nome, pela autoridade que ele deu a todos os homens, que agora expulsamos demônios. E de muitas maneiras, se olharmos para isso, se olharmos para o que Jesus fez, se olharmos para os 12, olhamos para os 70 e vemos o que ele está dizendo, e isso é agora para todo crente. Isso é tão claro. Mas então temos as pessoas religiosas, quem muitas vezes não vê o quadro completo, mas pegue algumas escrituras fora de contexto e diga: não, é perigoso, e quanto a isso, e quanto a isso, e quanto a isso. Mas é hora de tirar esses óculos religiosos. Então tenho mais um aqui, eu chamo de pessoas religiosas. Quem não tem, acredite em Cristo agora. Demônios que não obedecem tudo o que Jesus está dizendo aqui e dizem: não. Demônios não são para hoje. Não devemos expulsar demônios hoje. Não. É perigoso. Não. Cristãos não podem ter demônios. Não existem demônios hoje, não. Agora temos a palavra de Deus. E assim que recebemos a palavra de Deus, todos os demônios simplesmente desapareceram. Ou talvez ainda existam alguns demônios, mas estão na África, bem longe da igreja ocidental, porque agora temos conhecimento, somos tão inteligentes. Não. O que essas pessoas religiosas às vezes dizem? Elas também citam as Escrituras. Eles citam esta famosa passagem, Mateus 7. Muitos me dirão um dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônio, não expulsamos em seu nome demônios. E Jesus disse: e então eu declarei a eles: eu nunca conheci vocês, parte de mim era hambúrgueres de ilegalidade. E isso é o que frequentemente acontece hoje com a maneira como lemos a Bíblia e a tradição. Nós pegamos
Desviamos nosso olhar de Jesus e esquecemos que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. E somos seu corpo aqui na terra. E ele não mudou. Então somos seu corpo. Devemos viver a mesma vida que ele viveu. E nós vemos o que ele fez lá. Vemos que chamou os 12 para fazer, os 7 para fazer. E agora é para todo crente e no meu nome que devemos expulsar demônios. É para todos. Tudo isso que é tão claro, nós não pegamos e dissemos, não, olha, afastem-se de mim, eu nunca vos conheci. O que Jesus está dizendo ali, o problema não eram as pessoas expulsaram demônios, profetizaram e tentaram fazer isso. O problema é que eles estavam vivendo em pecado, estavam vivendo na ilegalidade. Porque a verdade é, você pode, pegue o nome de Jesus, pegue a autoridade de Jesus e use isso para expulsar demônios e ainda viva no pecado. Então, ele não está dizendo que não devemos obedecer a tudo o que ele nos ordenou lá, mas ele está dizendo que não devemos viver em pecado ao mesmo tempo. Outra coisa é, se olharmos para Jesus, há um exemplo onde vemos novamente o povo religioso. Em Lucas 11, lemos isso. Agora falamos sobre Jesus, ele estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o homem mudo falou e a multidão ficou maravilhada. Este é um dos testemunhos que Jesus fez. Jesus, ele expulsou o demônio de um homem que era mudo e assim que esse demônio viveram, a multidão ficou espantada. Mas então os religiosos chegaram imediatamente. E o que eles disseram? Sempre há um mas, às vezes, para essas pessoas, sim. Ok, Jesus disse que deveríamos expulsar demônios, é para todo crente, mas robô. Ele também diz isso, um robô. E aqui nós dissemos, mas alguns deles disseram que ele expulsava demônios por Beelzebu, o príncipe de demônios. Então, logo de cara, vemos o mesmo que sempre houve. Pessoas do Grubhub, mesmo assim, eles viram um demônio ser expulso diante dos olhos deles para que aquele cara mudo pudesse falar novamente. Eles vieram com um robô, mas isso é bom, isso são rebeldes. Isso é Satanás expulsando Satanás. Mas o que Jesus está dizendo? Ele disse, mas se é e depois, mas se for pelo dedo de Deus que expulso demônios, o reino de Deus chegou até mim sobre você. Então Jesus explicou que não era com o poder de Beelzebu que ele expulsava demônios. Porque uma casa dividida contra si mesma não pode subsistir. E então ele disse, mas se é pelo dedo de Deus, agora expulsei demônios, o reino de Deus veio até você. É tão interessante, há tantas pessoas, é rezar a oração do Senhor noite após noite. Nosso Senhor. Eu consigo em dinamarquês, normalmente não falo nem faço isso em inglês, mas seja feita a sua vontade, venha o seu reino aqui na terra como no céu, algo assim. O que oramos na oração do Senhor, oramos para que o reino de Deus venha aqui na terra. Quando vemos o reino de Deus aqui, quando demônios são expulsos. Mas é tão interessante pensar nisso, porque a maioria das pessoas no mundo hoje está sentada rezando a oração do Senhor dia após dia. Do reino de Deus vir, ao mesmo tempo que não acreditam em demônios, eles não acreditam no mundo espiritual. Mas o reino de Deus não é apenas por palavras, é por poder. E Jesus veio para libertar as pessoas e toda vez que vemos um demônio sendo expulso, nós vemos o reino de Deus está próximo. Então, o que vemos aqui novamente é claro o que Jesus está dizendo. Mas sempre haverá pessoas religiosas. Quem está usando ou abusando das escrituras? Há sempre pessoas que quando começamos a expulsar demônios dizem, mas cuidado, mas é perigoso, mas
mas não é com o poder de Jesus, mas você não é ordenado, mas você não é um padre, mas não tem experiência, mais. Mas eu quero dizer, quando você encontrar essas pessoas que dizem não expulse demônios, isso não é para os tempos de hoje. Talvez eles usem a palavra, mas não conhecem a palavra. E eu tenho 2 escrituras que frequentemente coloco sobre essas pessoas religiosas. Jesus disse em Lucas 6:46, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu digo? E depois vem 2 Timóteo 3:5, que falam sobre ter uma aparência de piedade, mas negam o seu poder. Então, há pessoas que se dizem religiosas, mas Jesus dirá um dia, por que você me chama de Senhor, Senhor, se você não faz o que eu digo? E eles têm uma forma de piedade, mas negam o seu poder. Eles não conhecem o poder de Deus, reino. Eles não sabem que Jesus nos deu toda a autoridade nos céus e na terra e Ele nos ordenou. Não venha apenas com uma boa sugestão do que podemos fazer se um dia nos tornarmos um dinamarquês, mas Ele nos ordenou a sair e cumprir seus mandamentos. Expulsar demônios. Então espero que você veja que isso é claro, somos chamados a expulsar demônios. E isso é algo em que devemos crescer, algo que devemos aprender e algo que devemos obedecer. Não devemos ter medo. Por quê? Porque é um mandamento que Jesus nos deu. Quando Jesus disse expulse demônios, sabemos uma coisa, quando começamos a fazer isso, sabemos que estamos na vontade de Deus e que estamos obedecendo a Ele. Além disso, se é a primeira vez que fazemos isso, então expulsar demônios é algo que devemos fazer. Eu coloquei isso aí. Então, se olharmos para a imagem, encontramos pessoas nas igrejas e em todos os lugares. Algumas pessoas dizem que libertação não é para hoje. E dizem que não devemos fazer isso e é perigoso e talvez usem as escrituras. Ei, nós não expulsamos demônios em seu nome de uma maneira que eu nunca conheci, você. E toda vez que há alguém sendo libertado de demônios, sempre que ouvimos histórias e testemunhos de pessoas que foram, a libertação acontece. Eles sempre virão com um bode. Mas é com Beelzebu. E Jesus realmente nos prometeu que se eles o chamam de Beelzebu, quanto mais não nos chamarão. Ele prometeu perseguição e muitas vezes virá de pessoas religiosas. Então você sabe com certeza, se você olhar o que Jesus está dizendo, você sabe que essas pessoas estão erradas. Por que ouvir o ensino deles? Por que ir e pedir conselhos sobre como expulsar demônios, se eles mesmos não expulsam demônios? Sabemos que estão errados. A questão é tudo demoníaco, e eu conheci pessoas lá onde parece que toda vez que algo acontece, eles veem como algo demoníaco. Pessoas que chegaram tarde ao trabalho um dia. Foi um demônio tentando me atrapalhar, mas na verdade eram apenas elas que tinham esquecido de colocar o despertador. Ou então eles atravessam e quase são atropelados por um carro e não foi um fim trágico apenas porque não viram por onde andavam. Há pessoas que veem demônios em todo lugar e isso pode ser demais. E também onde eles realmente não querem assumir a responsabilidade pela própria vida. E nós vimos isso repetidas vezes quando as pessoas culpam Satanás por algo. Ele ainda não terminou. Eles vêm até nós e dizem, tenho um problema com isso, isso e isso. E eu estive em todos os lugares e estão tentando expulsar esse demônio da luxúria. Mas esse demônio não quer ir embora. Em alguns casos, há pessoas que têm um demônio da luxúria e precisam ser libertadas, mas em muitos casos não é libertação que eles precisam, eles só precisam se arrepender. Porque há pecadores que amam seus pecados e culpam o Satanás por tudo. Então, às vezes, como escrevo aqui, expulsamos demônios. Outras vezes precisamos renovar nossa mente, às vezes expulsamos demônios, às vezes renovamos a mente.
É um problema quando misturamos isso, é um problema quando tentamos renovar o demônio e expulsar a mente. Não, a mente é algo com que trabalhamos, a mente é algo que renovamos, mas nós não tentamos renovar o demônio. Não tentamos sentar para aconselhar alguém que realmente possui um demônio e dizer, apenas se controle, apenas se controle. Junte-se e faça o que eu digo, mas é tão difícil, eu tenho esta batalha dentro de mim, apenas se recomponha que isso passará. Não, em alguns casos não é suficiente dizer isso, não é suficiente apenas pegar a palavra e tentar renovar sua mente. Em alguns casos é um demônio e precisamos expulsá-lo, tempo que precisamos nos renovar. Nossa mente, e é isso que Romanos está dizendo, não se conforme com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E eu diria que isso é realmente muito forte. Não é suficiente expulsar demônios, também precisamos renovar nossa mente, mas às vezes não basta renovar nossa mente, também precisamos expulsar demônios. Quando trabalhamos com pessoas e trabalhamos com libertação, sempre temos esses dois em mente quando as pessoas vêm até nós precisando para ser libertado. Por quê? Por quê? Porque nem sempre é o demônio. E não é sempre uma renovação minha mente. Se pensarmos que tudo é demoníaco e sempre orarmos e mandarmos todo o problema embora como se fosse algo demoníaco, algumas pessoas nós ajudaremos, mas muitas pessoas nós não ajudaremos. Da mesma forma, se focarmos apenas em renovar a mente e nunca pensarmos que às vezes há um demônio que precisa ser expulso, nós também só ajudamos aquelas pessoas onde não é um demônio. Então, se o que temos visto ultimamente, muitas pessoas sendo libertadas, porque temos consciência de que o demônico é real e que temos autoridade e somos chamados para libertar as pessoas. Quando isso é dito, também estamos cientes de que às vezes não é suficiente, às vezes as pessoas precisam se renovar. Cérebros, tivemos um casal chegando ao Hotel Jesus aqui na Dinamarca há um ano ou algo assim, e eles tinham passado por muitos lugares com libertação. Eles tiveram alguns problemas no casamento, e um dos problemas era que ele tinha um problema com o espírito impuro. Ele achava que tinha um problema com pornografia na internet e se sentia viciado nisso. E ele veio e havia pessoas que oraram por ele. Mas nada se manifesta, parece que não havia nada demoníaco e eles dizem que não há nada. E ele disse, o que está errado? Eu fui em todos os lugares, lá e lá e lá e lá para ser libertado, por que não consigo me libertar? E alguém para e diz, ei, pare! A razão de você não estar livre é porque você ama o seu pecado. Você ama seu pecado porque é um pecador e precisa se arrepender, precisa se afastar desse pecado, precisa renovar sua mente. Ninguém me disse isso antes. O que aconteceu? Esse cara foi dar uma caminhada e conversou com Deus e de repente percebeu que, eu não tenho um demônio, eu só preciso mudar minha mente. E na verdade eu consigo fazer isso em Deus. Quando ele chegou a esse ponto de arrependimento e de renovar a sua mente, algo aconteceu e quando ele chegou em casa ele estava livre. Algo que ele não havia conseguido receber antes, por quê? Porque ele só pensava que era um demônio, quando não era. Então, quando falamos sobre liberdade, demônios que expulsamos, os meus nós renovamos, mas nem sempre é suficiente. Não basta apenas expulsar demônios, não é sempre suficiente renovar a mente. Uma coisa forte quando falamos sobre liberdade e libertar as pessoas, é claro, o Evangelho. O Evangelho falará sobre arrependimento, batismo nas águas e batismo com o Espírito Santo. O Evangelho da cruz, Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou. Precisamos seguir seu exemplo morrendo para os nossos pecados. Ao lavar nossos pecados no batismo e ao sermos elevados pelo poder do Espírito Santo, e o que vemos na Bíblia, e eu falei sobre isso na escola de pioneiros, as 20 lições que todo mundo que peca se torna escravo do pecado. E assim, existe a lei do pecado e da morte atuando nos corpos das pessoas. Você lê sobre isso em Romanos 6 e 7. Paulo está falando sobre alguém que ainda não morreu para Cristo como era.
antes dele ser batizado, onde você lê no capítulo 6 o que é ser batizado para ser livre em Cristo. Mas é assim, existe uma lei do pecado e da morte, como existe uma lei da gravidade. Se eu soltar, este pino sempre cairá. Por quê? Porque a lei da gravidade está agindo. A mesma coisa que a Bíblia diz, que todo mundo que peca se torna escravo do pecado. Então começamos a pecar e esse pecado nos torna escravos dele. E talvez tenhamos a vontade de fazer o que é certo. Mas nós não podemos. Tentamos andar, mas caímos. Tentamos andar, mas caímos. Tentamos andar, mas caímos. Aquelas pessoas não precisam de libertação em muitos casos. Essas pessoas não precisam apenas renovar a mente. Essas pessoas que ainda estão presas ao pecado e não entenderam realmente o que é o batismo e não se batizaram em sua própria fé após terem se arrependido. Aquelas pessoas precisam de arrependimento. E o batismo nas águas. E eu tenho amigos que vêm até mim, que sentem novamente, sentem que estão presos ao pecado, sentem que não estão livres. Eles passaram por muita libertação, ora anchano e ora anchano, mas sentem que não estão ajudando. Eles oraram e tentaram expulsar algo, mas eles sentem que têm o mesmo problema, sentem que nada está acontecendo, nada está acontecendo. Essas pessoas não se tornam livres apenas renovando a mente e tentando expulsar demônios. Elas precisam do evangelho. Eles precisam enterrar suas vidas passadas, porque o batismo pode fazer algo na renovação de suas mentes. E expulsar demônios não pode fazer. E quando temos a imagem completa e vemos que às vezes são demônios, e eu vou para a próxima aula na Escola Pioneira, eu só vou praticar. Fale sobre essas coisas com muitos exemplos, sobre quando é água e assim por diante. Mas quando vemos esta imagem, às vezes é expulsar demônios, às vezes é renovar a mente, mas outras vezes é o batismo na água e o batismo no Espírito Santo que são necessários. Quando vemos aquela imagem, foram mudadas. Porque de repente nós poderemos ajudar as pessoas de uma maneira tão incrível. Porque a maior liberdade ainda é o poder no Evangelho. A maior liberdade é esta. Algo mais também quando falamos sobre expulsar demônios, você nem sempre pode confiar na manifestação. E você tem que entender isso. Tivemos uma mulher que se manifestou há alguns dias atrás em Hanover, como eu disse, ela veio até mim e o demônio estava ela caiu na minha frente, foi no meio da rua, ela caiu. E ela falou, e aquele demônio falou, Shell, ela pertence a mim, ela é minha, ela pertence a mim. E eu me sentei, saia em nome de Jesus, saia em nome de Jesus. Oh, você é forte, forte e algo a deixou. E ela podia andar sem uma cruz, era uma coisa forte. O que aconteceu ali quando vimos aquela manifestação? No meio da rua em Hanover. Claro que isso gera muita atenção. Então todo mundo estava ao redor e as pessoas estavam filmando, todo mundo estava lá um demônio, era um demônio, olha lá tinha um demônio. Mas antes dessa mulher, muitas outras foram libertadas de demônios. Sem uma grande manifestação. Em muitos casos era apenas como orar por eles e algo os deixou. E aquele pequeno, Delions, em muitos lugares pode haver tantos demônios quanto aquela mulher deitada no chão. Por quê? Porque precisamos entender que quando os demônios estão se manifestando, eles estão se manifestando através da alma, estão se manifestando através do corpo. E muitas vezes, quando oro pelas pessoas, há algumas que se decepcionam porque vão para a África e veem grandes manifestações de demônios. Eles chegam em casa e dizem, nossa, na África há muitos demônios. Mas aqui não. Não, isso é porque aquele demônio se manifestam através dessa pessoa. E uma mulher africana, por exemplo, comparado a um branco aqui na Dinamarca, mostra emoções de formas diferentes. Muitas vezes nós na Dinamarca, quando estamos felizes, somos assim. E diga, você está feliz? Estou feliz. Estou muito, muito feliz.
E assim que eles estão de pé. Onde África, aleluia, aleluia, estão pulando e dançando, porque é assim que demonstram suas emoções, quando estão felizes. O mesmo quando as pessoas estão tristes, o mesmo quando vêm dançar, tentem entrar. Em uma igreja dinamarquesa, muitas vezes como igreja livre, as pessoas são assim. É assim que dançamos e adoramos a Deus. Mas se você for uma igreja africana, eles dançam com toda a alma, com todo o corpo. E isso não é porque o que fazemos aqui na Dinamarca é menos. É apenas a forma como demonstramos isso. E da mesma forma que vi através da libertação, visto através do batismo com o Espírito Santo. Eu vi pessoas que são muito emocionais. Quando recebem o batismo com o Espírito Santo, e são apresentados assim. Eu vi pessoas que não são pessoa externa e muito interna. Elas são tipo, cala a boca. É o mesmo Espírito Santo. É a mesma coisa que está acontecendo, mas eles mostram de um jeito diferente. Caminho. O mesmo acontece com a libertação. A grande libertação e a pequena libertação. Não mostre que há muitos demônios e há menos demônios. Uma história de livramento na Dinamarca. E também para mostrar que está chegando em muitos lugares. Alguns anos atrás, uma mulher entrou em contato comigo. Estivemos em uma viagem missionária, voltamos para casa com a mala. Ainda estávamos na nossa sala de estar e a mala estava lá, e então um telefonema. E uma jovem realmente me ligou e disse, Thor, eu preciso falar com você. Você precisa orar por mim. Para mim, porque eu tenho muito medo e consegui um novo emprego e começo amanhã e não posso trabalhar se não me libertar. E estava cansado e ainda havia 2 malas por toda parte. Então eu disse, ok, mas você pode vir amanhã? Ela disse, não, tem que ser hoje. Tem que ser hoje porque tenho algo em mim e não consigo trabalhar. Se eu não for libertado. Eu disse, ok, venha. Então ela veio e eu peguei sua mala e joguei no quarto e fechei a porta e ela entrou. E havia uma mulher no início dos 20 anos e eu perguntei a ela, ok, qual é o seu problema? Ela disse, eu tenho muito medo, eu tenho muito medo. É como, não é fácil de explicar, mas há alguns anos, 3 anos atrás, ela disse que eu estava fora, viajando de trem e de repente quando estava lá, foi como um medo. Flua para dentro do meu corpo, como se algo entrasse no meu corpo e eu sentisse pânico, sentisse medo dentro de mim. E isso tem estado lá desde então. E ela disse, eu não quero medicamento. O médico disse que eu deveria tomar medicamento e isso apenas destruiu minha vida de muitas formas. E agora é tão difícil viver e não posso trabalhar amanhã se não for libertado. Ok, quando ouvi isso, pensei, ok, quero libertar essa mulher, claro. E pode ser, parece algo demoníaco. Mas ao mesmo tempo, se você tem um problema há muito tempo, pode parecer demoníaco. Mas também tem que trabalhar com a mente ao mesmo tempo e renovar a sua mente. Mas eu queria saber um pouco mais sobre quem ela era, por quê e como isso aconteceu. Então eu perguntei a ela, ok, o que aconteceu lá? Você não sabe, não. O que aconteceu ao mesmo tempo? Você se abriu para algo, você fez algo... Porque muitas vezes há uma porta que foi aberta para essas coisas entrarem. E ela disse, sim, de fato. Uma vez eu estava na igreja e conheci um cara na igreja, na nossa igreja. E nós falamos sobre Deus e falamos sobre a Bíblia e nos tornamos amigos. E ele veio para casa comigo e éramos amigos. E conversamos e ele me deu um presente e tivemos uma boa comunhão juntos. Depois de um curto período, um dia, ele estava sozinho comigo no apartamento e de repente ele queria mais. Ele se aproximou cada vez mais e aqui estou. Ele quer me seduzir, ele quer ir para a cama comigo. Eu disse, não. Ele disse, vamos não. Ela disse, não, nunca vai ter nada entre você e eu. E ela disse, quando eu disse isso a ele, ele me olhou. Ele apontou para o meu rosto e disse, você não sabe quem eu sou Satanás, Lúcifer. E então ele saiu pela porta. Agora ele não era Satanás, mas também não era cristão. Ele não era um discípulo de Jesus. Mesmo assim, ela o encontrou na igreja. Mesmo falando sobre Jesus, Deus e a Bíblia.
Eu acredito que ele era um satanista porque eu conheço o líder satanista aqui na Dinamarca. Uma das coisas que eles fazem, eles saem para seduzir meninas. Por quê? Porque elas sabem que quando vão para a cama com alguém, elas criam um pacto, entram e saem, tornam-se uma só carne com alguém. E disso você realmente se abre para um espírito errado. Você realmente se abre para algo. Mas agora, ela não foi para a cama com ele. Mas ainda assim, ela se abriu para ele em sua vida. Ela se abriu para ele em sua vida e de alguma forma se abriu para algo. E isso se tornou uma abertura de porta onde algo entrou que não deveria entrar. Agora, quero libertá-la. Mas também percebo que ela tinha muito medo só de pensar nela. Não queremos apenas expulsar o demônio, queremos renovar a mente. Então, o que fiz com ela, e vou explicar melhor na próxima vez, é vamos orar juntos. Eu disse, vamos pegar essa pessoa que você se abriu, vamos pegá-la e jogá-la em Jesus. Jogue as preocupações em Jesus, jogue o medo em Jesus. E então eu entro e rezo e cortamos isso em nome de Jesus e ordenamos que isso vá embora. Eu disse, pegue minhas mãos, e ela pegou minhas mãos e se acalmou. Então eu orei uma oração com ela, guiando-a para uma oração de arrependimento. Arrependimento e confissão e jogando fora. Não é porque é bíblico que você tem que fazer exatamente assim. O importante é que as pessoas estão sendo libertadas. E vou falar sobre isso na próxima vez. Não é você tem que fazer de um jeito específico, você tem que fazer com fé. Mas este é um jeito que eu amo fazer, porque assim me concentro na renovação da mente. Ao mesmo tempo. Depois eu pego suas mãos e rezamos juntos e levamos essa pessoa. Diga o nome dele e nós o entregamos a Jesus. E eu segurei a mão dela e ordenei isso. Pessoa, deixa esse medo, esse espírito sair dela agora. E quando eu estava rezando, eu disse, saia, saia em nome de Jesus. E ela fez assim. E ela estava livre. E ela começou no dia seguinte no seu trabalho. E a última vez que soube, ela ainda estava trabalhando lá. Então aqui você viu uma libertação acontecendo. Aqui nós vimos uma mulher, quem realmente deveria estar em tratamento, quem estava doente há 3 anos, quem não conseguia trabalhar, quem tinha muito medo. E esse espírito a deixou assim. Você consegue ver. E outra coisa, quando falamos sobre libertação, novamente estávamos na Holanda há pouco tempo. E na Holanda tivemos uma reunião de arranque. Algo interessante aconteceu na reunião na Holanda. Quando saímos da reunião na Holanda, na reunião eu entrei em uma sala. E quando entrei nessa sala, primeiramente havia uma garota sentada em uma cadeira e havia 3 ou 4 pessoas orando para ela. E eles gritavam, saia, saia, ordeno que este demônio vá embora. Aquela garota estava, de alguma forma, se contorcendo, e havia gritos e mais gritos. E eu entrei no quarto e vi, e pensei, ok, eu tenho que sair. Algumas pessoas estão orando ali. Mas quando eu saí, parei, e eu senti que algo estava errado. Eu senti no meu espírito que algo estava totalmente errado. E agora, parado lá fora, pensando no que fazer. Então, alguém que havia participado da nossa escola de treinamento pioneiro estava na mesma sala e ela saiu e me disse, soube, é isso mesmo. Você sabe o que está acontecendo lá? Sim, eu vi. Eu não gosto disso, ela disse. Não, eu também não. Eu acho que você deveria fazer algo a respeito. E eu disse, sim, eu também acho. Mas eu não sabia e estava errado. Eu apenas sabia que algo estava errado. Então eu entrei no quarto novamente e disse, pare. E eles estavam no meio de um exorcismo e eu parei imediatamente. De qualquer forma, pare agora. E eu interrompi e disse, pessoal, por favor, saiam. Fora. Eu gostaria de falar com ela em particular. E eu mandei tudo isso. E estava com aquela menina e agora a menina da escola de treinamento dos pioneiros. E eu apenas a acalmo. Apenas relaxe. E aquela menina ainda estava tremendo por causa de todas as manifestações e todas as coisas que estavam acontecendo. Ela se acalmou. Ela estava relaxando. E então eu apenas sorri e disse, oi, de onde você é? Ela disse, eu sou da América. Eu disse, ok, o que você faz aqui na Holanda? Eu vi seu vídeo sobre a escola pioneira e vi que você fez um kickstart aqui na Holanda. Então peguei o avião porque eu gostaria de receber o Espírito Santo. Tudo bem. Você já recebeu o Espírito Santo?
Não, ainda não. Você acha que tem um demônio? Ah, não. Mas eu não tenho mais tanta certeza. Ah, ok. Posso rezar por você? Posso rezar para você receber o Espírito Santo? Ela disse sim. Então eu apenas peguei a mão dela e orei por ela. E foi tão bonito porque o Espírito Santo simplesmente veio sobre ela. E ela foi preenchida pelo Espírito Santo e começou a falar em línguas. E ela estava sorrindo, e eu estava sorrindo, e a outra garota estava sorrindo. E nos abraçamos e se tornou um momento lindo. Logo antes de saírem para expulsar demônios, aquela garota não tinha muitos demônios. Aquela garota era apenas uma garota assustadora. Quem precisava do Espírito Santo? Quem precisava receber o Espírito Santo para experimentar a liberdade que estava no Evangelho? Não muita libertação, não muita renovação da mente, apenas a liberdade que encontramos no Evangelho. Saí para aquela reunião e reuni um grupo de pessoas que estavam orando e disse, venham aqui, o que acabou de acontecer lá dentro? Ah, ela tinha um demônio. Esse demônio estava falando e 5 notas, ela não tinha um demônio. Ela era apenas uma garota assustadora, que na verdade precisam de muito amor e do Espírito Santo. Não, ela tinha um demônio, porque o demônio estava se manifestando, o demônio estava tremendo, e quando oramos o demônio até falava conosco. E não é fácil argumentar contra quando de alguma forma disseram que o demônio que ele estava falando e se manifestando e tudo mais. Mas o que era interessante, enquanto eu conversava com aqueles caras, meu amigo conversou mais com aquela garota e saiu e disse que gostaria de explicar o que aquela garota disse que aconteceu. E essa é a história dela foi que esses caras a encontraram e disseram, vamos orar por você. Quando oram por ela, em vez de fazerem isso baixinho, gostam. Sai, demônio! Sai, demônio! Então eles colocaram a mão na cabeça dela e quase a empurraram para trás. Sai, demônio! Sai, demônio! Então eles colocaram a mão na cabeça dela e quase a empurraram para trás. Vamos lá, Jesus! E como todos os outros, ela não gostou disso. Então ela pegou a mão e fez assim para remover a mão. E então, portanto, uau, é um demônio que estão lutando. Então isso empurrou ainda mais e então ela disse, não, pare. E então esse pensamento, uau, é um demônio falando. Então isso se tornou alto. Eu ordeno ainda mais. Sai, demônio. Então eles começaram a dizer espírito impuro, sai. E ela estava pensando, oh não, talvez eu tenha um espírito impuro, eu não quero isso, sai. Então ela começa a tremer, sai espírito impuro. Então eram eles que estavam produzindo a manifestação. Não foi o demônio que fez assim, foi a menina que fez assim. Não foi o demônio que estava gritando, pare, foi a menina que estava gritando, pare. E ela não tinha um demônio, ela só precisava entender o Evangelho e receber o Espírito Santo. E isso é o que realmente precisamos entender e aprender e eu amaldiçoo pessoas. Não tenha medo, precisamos expulsar demônios. Isso faz parte da chamada, é o que Jesus nos disse. Mas também temos que ser sábios. Também temos que entender que não se trata de ter uma grande manifestação. Não é sobre ação, não é apenas sobre... Fazem muitas coisas, existem vídeos malucos no YouTube onde eles conversam com o demônio, entrevistam o demônio e o expulsam dizendo muito fogo, muitas coisas acontecem. E a libertação pode levar muitas horas assim. Mas esquecem que há uma pessoa por trás disso. Essa libertação. E eu vi pessoas que passaram por uma libertação. E talvez esse demônio saia depois. Mas agora eles têm muito medo na vida, estão tão assustados porque se tornou uma libertação difícil. E por isso acho que esse ensino, vou entrar em mais detalhes na próxima aula, onde não nos concentramos apenas na libertação, mas também na resposta. Renovação em mística. E nos concentramos no Evangelho. E eu muitas vezes realmente parei na entrega no meio de tudo. E digo, pare. E eu disse, ei, pare, o que aconteceu há 10 minutos? Algo me deixou. Sim, algo me deixou. Você sente que é livre? Sim, eu acho que me deixou. Mas então por que você ainda está deitado e se manifestando? Porque as pessoas ainda estão orando. Como é que é? É assim, realmente há um demônio se manifestando. E algo está saindo deles. Mas agora a adrenalina está a todo vapor. E todo mundo está gritando, todo mundo está berrando. Então algo já os deixou. Mas eles continuam orando.
E eu vi isso várias vezes, e é por isso que muitas vezes paramos e acalmamos e dizemos, você está livre? Porque em muitos casos as pessoas já estão livres, algo já as deixou. Então isso é algo que aprendemos. Também já vi pessoas que se manifestam. E elas estão acostumadas a se manifestar. E fazem isso para chamar a atenção. Eu vi pessoas deitadas lá e como se o demônio estivesse falando. E então, quando dizemos, fique quieto em nome de Jesus, os demônios continuam falando e olhando. Mas então um dia eles olham para cima e dizem, ele vai rezar por mim. É quase como dizer o que as pessoas devem fazer. E elas acreditam nisso. E as pessoas acreditam que isso é um demônio. Mas vamos lá. Em alguns casos, pode ser um demônio falando, vemos isso com frequência, mas em alguns casos não é. Eu tenho um teste que às vezes faço, porque quando as pessoas estão deitadas manifestando e todo mundo está rezando, eu às vezes digo, fiquem quietos. Fiquem quietos, todos fiquem quietos, e essa pessoa se manifestará, eles param. E abram os olhos e olhem o que está acontecendo agora. Agora as pessoas não estão mais rezando. Ok, então muito disso vamos ver na próxima vez. Na próxima vez que formos, concentre-se nessas 3 coisas. Vamos pensar em muitos exemplos diferentes de como expulsar demônios, como orar pelas pessoas. Quando você sabe que um demônio se foi, e quanto a isso? E leve algumas das perguntas que seriam sobre libertação e expulsar demônios. Primeiro quero dizer que sim, precisamos aprender, precisamos fazer isso de forma sólida. Precisamos concentre-se nessa pessoa e pense que há alguém sendo libertado. E essa pessoa também não terão muitos problemas depois se de repente as pessoas os segurarem e gritarem em suas cabeças e assim por diante. Ao mesmo tempo, é que não precisamos ter medo disso. Jesus nos ordenou a expulsar demônios. E eu diria que Deus está no controle. E às vezes temos visto libertação, onde realmente não sei o quê. O que fazer? Tem levado um tempo até se manifestarem e assim por diante. Mas tenho visto que Deus é fiel. Deus é fé e você deve confiar nele. Então, muito resumidamente, pessoas religiosas, Jesus disse. Jesus andava por aí e expulsava demônios. Ele nos deu autoridade para expulsar demônios. Não apenas os 12, os 17. Mas nós que acreditamos hoje, em meu nome, devemos expulsá-los. É assim que um time nasce. Mas. Quando fizermos isso, sempre haverá pessoas religiosas que virão com mais. E haverá pessoas que dirão, não, isso não vem de Deus. Mas é de Deus, porque olhe para Jesus, isso é o que ele ordenou. Nós para fazer. Mas na próxima vez falarei sobre como fazer isso, trazendo algumas coisas práticas sobre como libertar pessoas. Livre. Espero que você tenha tirado algo disso. É incrível estar de volta com você. Mais uma vez, e mal posso esperar para ver isso se concretizando ainda mais. Se você quer ver alguns exemplos de coisas demoníacas na Bíblia, no nosso filme A Última Reforma, há um trecho que montei onde você simplesmente vê muita libertação acontecendo ao mesmo tempo. Mas, de novo, e nós também. Entrou naquele lugar que frequentemente mostramos aquelas libertações, há manifestações intensas. Porque isso é mais interessante de se ver. Mas lembre-se, você não precisa ver uma manifestação forte para ser livre. Às vezes pode simplesmente, seja assim e então você estará livre. Ok? Nós estaremos de volta na próxima vez com o próximo ensino, onde continuaremos isso e faremos mais prática. Deus te abençoe. Tchau.